Glória a Deus. Então vamos ao tema da mensagem, construindo em Deus uma família abençoada. Pastora, como isso é possível? Olha o que diz Mateus capítulo 7, verso 21. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Verso 21. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no... Nós estamos vivendo um mês de consagração das famílias e a pergunta de Deus para a nossa vida hoje é: como de verdade está a nossa casa? Responda para você mesmo aí. Deus está nos perguntando, Maria, Angélica, Rogério, Gláucia, Cibele e todos que estão aqui nos acompanhando no culto online, como está a sua casa de verdade? Como está a sua casa de verdade? Não basta declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, se o Senhor não nos conhece dentro da nossa casa. É algo muito sério. E olha o que diz o verso 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a... Edificar significa levantar uma construção a partir do zero. Fazer, fundar, instituir. Diante da Bíblia, erguer, levantar e construir. Diante da palavra de Deus, o que Ele tem para a nossa família é erguer, é levantar, é construir uma família que vem segundo o projeto do Deus Todo-Poderoso. Mas como isso é possível? Lá em Mateus, verso 24, diz que construindo na rocha. Eu gostaria que o pessoal colocasse no telão aí, 1 Coríntios, capítulo 3. Verso 11. Quem é a rocha? Porque ninguém pode pôr por outro fundamento, além do que já está posto. Qual é? Essa é a rocha da minha e da sua casa. É nela que nós precisamos construir. É no Senhor Jesus, é sobre a palavra, sobre a autoridade do nome do Senhor Jesus, que nós devemos edificar, construir, dia após dia, a nossa casa, a nossa família. É sobre a rocha, porque se não for sobre a rocha, olha o que diz o verso 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a... E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Ou nós construímos a nossa casa, a nossa família, dia após dia, na rocha, que é o Senhor Jesus, que já está posto. É a pedra que já está posta para mim e para você, para construirmos. Ou nós construímos sobre areia, aonde qualquer vento, aonde qualquer tempestade destrói, leva água abaixo. Mas a rocha não. A rocha, ela continua firme. E olha o que diz o verso 25. Pode descer a chuva, pode correr os rios, pode assoprar ventos e combaterem aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre
Quando nós edificamos a nossa casa em Jesus Cristo, quando nós construímos dia após dia em Jesus Cristo, pode vir a tempestade que for, pode vir a chuva que for, pode vir o rio que for, não leva a nossa casa por água abaixo. Deus tem um convite muito especial para mim e para você nessa noite. Vamos construir nele. Aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é capaz de mudar tudo, aquele que é capaz de mudar a nossa sorte, porque o favor de Deus está disponível. Ela continua firme. E olha o que diz o verso 25: pode descer a chuva, pode correr os rios, pode assoprar ventos e combaterem aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre... Quando nós edificamos a nossa casa em Jesus Cristo, quando nós construímos dia após dia em Jesus Cristo, pode vir a tempestade que for, pode vir a chuva que for, pode vir o rio que for, não leva a nossa casa por água abaixo. Eclesiastes capítulo 7, verso 8, segura aí Mateus que nós vamos voltar aí. Eclesiastes capítulo 7. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Melhor é o começo das coisas. O que diz a Bíblia? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longâmino do que o altivo de... Não importa como até hoje a sua família foi construída. Não importa como tudo começou. Não importa de que maneira você foi ensinado. Não importa se você recebeu ou se você não recebeu orientação de como é construir uma família. Importa como vai terminar. E para esse processo, Jesus está disponível para mim e para você. Nós podemos começar tudo na nossa vida sem Jesus, mas jamais podemos terminar sem Ele. A sua família pode ter começado sem Jesus, mas jamais poderá acabar sem o Senhor Jesus. A minha vida, as minhas escolhas, as minhas decisões podem ter começado sem o Senhor Jesus, mas não podem terminar sem Ele. Pastor, eu fui criado num lar onde não se conhecia a palavra, onde não tinha-se orientação sobre a rocha, onde não era edificado sobre Jesus Cristo, mas eu quero dizer para você que não é tarde demais, porque Deus, Ele valoriza como tudo vai terminar, e hoje Ele está disponível para mim e para você, para que venha terminar no céu, na glória, em transformação e restauração da glória dEle. Podemos tomar decisões sem Jesus no nosso começo, mas não podemos terminar sem o Senhor Jesus. Aonde está Jesus? Na construção diária da minha e da sua casa. Aonde está Jesus na construção diária do meu e do seu casamento? Aonde está Jesus na construção diária da criação dos nossos filhos, dos relacionamentos dos nossos familiares? Podemos começar sem Ele, mas não podemos terminar sem Ele. Ei, hoje é o dia que Jesus está chamando a mim e a você para construirmos dia a dia naquela rocha que pode vir o vento que for, a tempestade que for, a doença que for, a má notícia que for, vai permanecer firme para a glória dEle. É isso que Jesus tem para mim e para você. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu tenho autoridade sobre essa palavra. Um dia a minha família estava destruída, mas Jesus me deu a oportunidade, chamado Ele para a minha vida, e eu chamei. E a partir daquele momento eu comecei a construir dia após dia uma família em Cristo, aonde qualquer vento não destrói, aonde palavras negativas não destrói, palavras de maldição não destrói. Não importa se eu não tive lá, importa que eu tenho é hoje. E hoje eu quero glorificar a Deus, porque eu tenho uma família abençoada.
Obrigado, amor. Todos os dias da minha vida eu quero dizer o quanto eu te amo, o quanto eu sou grata, porque nós estamos construindo em Deus. Você também pode, meu querido. Você também pode, minha querida. Nós precisamos construir do Senhor. Pastora, parece que tudo está perdido. Parece que não tem mais jeito. Jó também parecia estar tudo perdido. Mas eu quero dizer para você que não é o fim da sua família. A palavra final não vem de homens, de situação ou de circunstâncias, mas vem do Deus Todo-Poderoso. E olha o que ele diz em Salmos capítulo 107. Salmos capítulo 107. Olha o que Deus está dizendo para nós. Que estamos achando aqui que é o fim da nossa família, do nosso casamento, da criação dos nossos filhos. Oh, Jesus! Salmo 107, verso 19 diz assim: Então clamaram ao Senhor na sua, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra, os sarou e os livrou da sua destruição. Ei, Deus está dando oportunidade para mim e para você hoje de clamarmos aquele que pode fazer algo. Aquele que pode transformar, aquele que pode curar e aquele que pode livrar da destruição. O que depender de Deus, Ele fará a parte dele, mas o que depender de nós, precisamos fazer a nossa. Se é clamar que você precisa, então clame. Se é clamar a esse Deus que está faltando, então faça, porque Ele está pronto a nos ouvir. Essa palavra é tão real, que eu lembro de um certo dia da minha vida, em que a angústia tomava conta do nosso coração. Numa época em que eu ainda era solteira, morava na casa da minha avó e do meu pai. O meu irmão se envolveu numa briga de uma gangue rival. Ele estava num bar, e naquele bar discutiram por causa de um óculos de sol. E por causa desse óculos de sol, eles entraram em briga corporal, e nessa briga corporal trocaram o tiro, e o meu irmão tomou um tiro de dum-dum no braço. Para a glória de Deus, quem conhece a bala dum-dum é aquela, estoura tudo dentro do corpo. A bala atravessou e saiu. De repente, eu estou ali na minha casa junto com a minha avó, com meu pai, toda a minha família. Meu irmão foragido. Um carro desce a rua de casa, que imagino com os elementos mais assim, com a cara mais agradável do mundo. Cheio de metralhadoras, capuzados. Só para vocês entenderem o nível da situação. Uma semana antes, na rua de cima, invadiram a casa de uma vizinha e mataram todos, até uma criança que estava escondida debaixo de uma cama. De repente, estão descendo a rua da minha casa, uma semana depois, à procura do meu irmão, invadindo a minha casa, dizendo que ia matar todo mundo. Por causa de um óculos, por causa de uma briga, por causa de uma confusão. Mas eu não estava lá por causa de um óculos, de uma briga. Eu estava lá servindo a um Deus vivo e poderoso. O meu pai estava servindo um Deus vivo e poderoso, e naquela hora ele se posicionou como sacerdote do lar. Irmãos, o sobrenatural de Deus, Deus faz. Mas nós precisamos viver uma vida em que nós ouvimos a voz dele e praticamos. Naquela hora, meu pai, com toda a autoridade daquilo que ele estava ouvindo e praticando, através da palavra de Deus, construindo dia após dia, ele disse: Senhor, nós não temos nada a ver com isso, nos torna invisíveis diante desses homens.
Nós clamamos ao Senhor naquela hora, irmãos, os caras parados na nossa frente, na nossa porta, com metralhadora, dizendo que vai matar todo mundo. Eu não sei o que aconteceu, mas aqueles homens não enxergavam nada. Isso se chama sobrenatural de Deus. Simplesmente entraram no carro e foram embora. E daquele dia em diante, eu entendi que no dia da angústia, no dia do desespero, no dia que parece que é o fim, que é a destruição, basta clamar aquele que tem toda a autoridade e poder para não trazer destruição para dentro da nossa casa. O seu familiar pode ter uma escolha ruim, uma decisão errada. Isso, cada um pode ter. Nós temos livre-arbítrio, nós podemos escolher, nós podemos decidir, mas a diferença está quem nós vamos decidir, eu e você. Porque nós vivemos pelo nosso familiar, nós vivemos pelo autor e consumador da nossa fé. Se aquela pessoa não quer uma vida com Deus, eu quero. E através de eu querer uma vida com Deus, Deus vai me honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, porque Ele te escolheu. É você e a sua casa, é você e a sua família, a começar de você. A começar de mim, a começar de nós. Se clamarmos a esse Deus, eu quero dizer para você que anos se passaram, só de casado eu tenho 14. Todas as vezes que eu me vi, o seu familiar pode ter uma escolha ruim, uma decisão errada. Isso, cada um pode ter. Nós temos livre-arbítrio, nós podemos escolher, nós podemos decidir. Mas a diferença está quem nós vamos decidir, eu e você. Porque nós vivemos pelo... Para de transferir responsabilidades. Para de esperar no outro aquilo que Deus te chamou para ser. Aquilo que Deus te nomeou para produzir frutos e frutos de bênção. Sobrenatural tem sim, mas tem atitudes também que nós precisamos tomar como homens e mulheres de Deus. É uma decisão. É uma decisão. Eu decido todos os dias. Precisamos decidir todos os dias. Tem dia que não vai ser fácil mesmo. Quem aqui tem dia que não quer trabalhar? Pastor, olha só Jesus na minha vida. Todos nós. Acordamos indispostos, acordamos não muito legal, mas nós tomamos uma decisão que nós precisamos do salário, nós precisamos do recurso que o nosso trabalho representa para nós. Assim, meu irmão, é a vida com Cristo, precisamos decidir, eu preciso, mesmo não sentindo. Nós confundimos as coisas, achamos que a gente tem que sentir o arrepio, toda hora, né? O sobrenatural, e como o fogo de Deus está descendo aqui neste lugar, e eu estou sentindo a presença de Deus, mas tem dia que não vai ser por sentir, vai ser por decisão. Eu amo esse homem, mas tem dia que eu tenho que decidir que eu vou amar ele. Porque eu tenho vontade de matar. Eu, Angélica Natural, tenho vontade de matar. E ele tem vontade de me matar também. Mas aí a gente decide. A gente decide pela palavra. A gente decide em construir uma rocha. A gente decide em dizer não para Satanás e sim para Deus. É fácil? Não é, irmãos. Não é fácil. Não é fácil conviver com o familiar, e nesse mês se prepare, ore mais, se consagra mais, leia mais a palavra, porque nós estamos vivendo um mês de consagração das famílias, e o diabo vai enviar setas, vai enviar ferramentas através dos seus familiares para te afrontar. Por isso nós precisamos estar revestidos das armaduras de Deus, sabe por quê? Não é o de fora que nos chateia, é quem convive conosco todos os dias. Mas eu quero dizer para vocês, pastor Rogério, olha que engraçado. Aos olhos naturais, aos olhos humanos, parece mais difícil decidir por Jesus. E parece ser mais fácil decidir pelas propostas satânicas. Como assim, pastora? A palavra de Deus é mais fácil. Mas o diabo sempre vai nos mostrar que é o caminho mais difícil e o dele é o mais fácil. Jesus disse em sua palavra que nós devemos perdoar. O diabo vem com a opção dele, não perdoe. O caminho não perdoe parece o mais fácil. Aparentemente. Vou perdoar não. Estou a fim de perdoar.
O caminho de Jesus parece o mais difícil. Perdoar? Imagina, eu vou perdoar? Me ofendeu, me machucou, me feriu. Olha o que essa pessoa fez comigo. Olha a situação que eu estou vivendo por causa daquela pessoa. Não parece mais difícil? Aos olhos naturais. O do diabo parece mais fácil. Eu não perdoo e sigo a vida. Só que não é mais fácil, não. É mais difícil. É o mais difícil, porque hoje você não perdoa. Amanhã você convive com a falta de perdão, que traz o ódio, que traz a vingança, que traz a destruição, um plano satânico e assim por diante. E a sua falta de perdão não só estraga você mesmo por dentro, porque a Bíblia diz que brotando dentro de si uma raiz de amargura. Isso se chama falta de perdão. Contamina todos aqueles que estão à sua. Quantas pessoas estão pagando por causa de alguém que não perdoou? A pessoa decidiu ser amarga, a pessoa decidiu não perdoar. E ela traz isso para dentro da sua casa, para a vida dos seus filhos, para os seus familiares. No começo, a proposta satânica vai parecer a mais fácil, mas eu quero dizer para você que não é. É a mais difícil, é a que vai te trazer mais dor, é a que te vai trazer mais sofrimento. A de Jesus parece ser a mais difícil, mas não é. É a mais fácil, porque quando você libera o perdão, o sobrenatural de Deus vem, e tudo aquilo que você não é capaz, Deus te dá capacidade. Escolha o caminho mais fácil. Palavra de Deus. Palavra de Deus, palavra de Deus, o caminho que traz milagre, que traz transformação, que traz restauração e deixa o caminho mais difícil, que é satânico, cair por terra. Precisamos clamar a esse Deus de verdade. Ou construímos na rocha, ou construímos na areia. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 7. Verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticam, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a... Pode vir o vento, pode vir a tempestade, essa casa não cai. Mas tem a da areia, verso 27. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram o vento e combateram aquela casa. E caiu e foi grande a sua. Construir na rocha, Jesus. Construir na areia, na facilidade, no comodismo. O que é construir na rocha e na areia? Construir na rocha é ter um propósito de uma família abençoada por Deus. Mas construir na areia é viver a proposta que todos os dias é nos oferecida. Propostas ruins, propostas de escolhas que não condiz com a rocha, com edificação, com construção, com erguer, com levantar, com transformar. Mas propostas de destruição. Vocês querem ver isso? Deus tem um propósito para mim e para você, que uniu Deus, jamais separe o homem. Mas aí vem Satanás com uma proposta muito fácil. Ah, te ofendeu? Te machucou? Você não precisa ficar passando por isso? Divórcio. Deus tem um propósito para a vida dos nossos filhos, herança, promessa do Senhor. Mas aí vem Satanás com a proposta: drogas, prostituição, homossexualismo, lesbianismo e assim por diante. Propósito e proposta. Qual é a decisão? Depende de mim e de você. Jesus não vai descer aqui na terra e dizer: meu filho, viva o propósito que eu tenho para você. Ele já disse na palavra dele.
Ele já colocou à disposição. Ele já colocou disponível para mim e para você. Diferente de Satanás, que vai usar um amigo, que vai usar um conselho maligno para trazer propostas para a nossa vida todo dia. Ei, você não precisa disso não. Vamos ali curtir a vida. Ei, família, hoje ninguém mais tem família. O que é isso? E Jesus continua aqui na palavra. Se você crê em mim, tudo é possível que crê. E o diabo diz, não precisa crer. Aqui a facilidade, o caminho mais largo, mais fácil. Mas eu quero dizer para você que o caminho mais fácil, mais largo, termina em destruição total. O caminho mais apertado, estreito, difícil de decidir, termina em glória, em céus, termina na eternidade. Ei, propósito por proposta. O que você tem escolhido para o seu casamento? Propósito de Deus ou proposta satânica? O que você tem escolhido para a vida dos seus filhos? Propósito de Deus ou proposta satânica? O que você tem escolhido para a sua vida profissional? Propósito de Deus ou proposta satânica? O que você tem decidido para a sua saúde? Propósito de Deus ou proposta satânica? Tem o mais fácil, momentaneamente, mas amargo, todos os dias, tem o mais difícil, mas que vai trazer salvação, restauração. É difícil, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível construir na rocha. Mateus capítulo de número 7, verso 12. Diz assim, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Portanto, que os homens vos façam. Sabe o que essa palavra significa? Chega. Chega de desculpas. Chega de dizer, é porque eu não tive. É porque não fizeram para mim. É porque isso, é porque aquilo. Eu não faço, pastora, porque você não sabe o que eu passei. Pastora, eu não sei mesmo, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe, Ele te conhece, Ele te sonda, Ele te esquadrinha. Esses dias a gente pegou um avião para Manaus, e tanto subindo para ir para Manaus, como descendo, chegando em São Paulo aqui, eu vi a cidade. E naquela cidade, várias luzinhas, várias casinhas, quando o avião vai se aproximando, né, pastor, para pousar. E eu disse, meu Deus, quantas casas, quantas famílias, quantas pessoas. E o Senhor conhece um por um. O Senhor sonda e esquadrinha o coração de um por um. O Senhor sabe até quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça, milhares e milhares. E Ele continua sendo o Deus poderoso que é presente na minha oração, na sua casa, no seu trabalho, aonde você clamar a Ele. Deus não é um Deus que abençoa aqui no sudeste, mas não abençoa no norte. Ele abençoa tudo ao mesmo tempo que Ele é onipresente, onisciente, o Todo-Poderoso. Não vamos viver de desculpas. Eu tinha tudo para viver de desculpas na minha vida, porque eu cresci no lar, aonde não tinha, aonde não era dado, aonde não era expressado o amor. Mas um dia eu recebi essa palavra, da autoridade do nome de Jesus, de poder construir dia após dia sobre uma rocha, sobre um Cristo poderoso, e eu decidi. É fácil decidir? Não. Tem uma vida inteira de renúncia, tem uma vida inteira de aprendizado, tem uma vida inteira em que você conviveu com aquilo, é uma renúncia diária, mas eu quero dizer para você que não é impossível, é possível. Olha para a minha família hoje. Olha para o meu lar hoje, eu posso dizer com toda a autoridade do nome de Jesus, porque eu construí na rocha,
Eu não construí no passado, eu não construí do que os meus pais viveram ou construíram, mas eu construí na autoridade do nome de Jesus. Eu construí em tudo aquilo que está disponível para mim na palavra do Senhor. E eu quero te convidar a construir em tudo aquilo que está na palavra do Senhor e não o que você aprendeu e não em que você não recebeu. Ou por tudo aquilo que você passou, o ontem ficou para trás, eis que tudo se fez novo, e o novo de Deus é para mim e para você. Se você não foi abraçado, abrace. Façam aos homens aquilo que gostariam que fizessem por você. Ah, pastora, eu vim de um lar onde o casamento foi destruído, então você tem a oportunidade de ter o seu casamento construído no céu. Ah, pastor, eu fui em um lar onde eu não era reconhecido, pois você tem a oportunidade de construir um lar onde você reconhece, onde você honra, onde você dá valor. Chega, é a palavra de Deus para nós hoje. Nós temos duas opções: viver de desculpas ou viver do novo de Deus. É fácil viver de desculpas. É porque eu não tive, é porque eu não tenho recurso, é por isso, é por aquilo. É muito fácil se acomodar na facilidade de desculpas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É uma palavra dura, mas é uma palavra de mudança, de salvação, de transformação. Deus diz para você: eu tenho algo novo. Você pode, através de você, mudar a história, mudar a geração da sua vida, da sua família. O diabo visita 4 gerações. Se alguém não se levanta para destruir a maldição. O que é isso, pastora? Você já reparou que o pai bebe e daqui a pouco o filho está bebendo? Isso é maldição hereditária. E se alguém não se levantar, ela vai se estender por 4 gerações. É o vô, é o pai, é o tio e assim por diante. O filho, o neto. Mas eu quero dizer para você que Deus te levantou para quebrar toda e qualquer maldição. Se havia maldição de divórcio na sua família, você quebra hoje. Se havia maldição de bebida, de vício, de drogas, de prostituição, Deus te levantou hoje para quebrar. E a partir de agora levar uma geração de adoradores ao Deus Todo-Poderoso. Mas cabe a mim e a você. A oportunidade é dada a todos. Quem é prudente é aquele que ouve e pratica. Irmãos, é muito fácil ter uma ação diante da palavra de Deus. Eu quero ver ter uma reação, sendo homem e mulher de Deus. É muito fácil a gente ter uma ação, um comportamento que condiz com a palavra de Deus, mas a gente só vai ver se a gente é convertido de verdade na hora que o nosso cônjuge nos confrontar. Na hora que o nosso filho nos desafiar. Porque aí vai sair de verdade quem é a Angélica. Se é a Angélica em Cristo ou se é a Angélica velha. Sem Cristo. Há ações que a gente pode ter sim. E dizer: eu sou mulher santa de Deus, eu sou um homem santo de Deus. Mas eu quero ver na hora que pisar no teu calo. Quem vai se mostrar de verdade, um homem ou uma mulher de Deus, quando te afrontarem, quando te baterem, quando te cuspirem, quando te xingarem, quando te decepcionarem, quando te traírem, quando te frustrarem? Qual será a nossa reação? Ei, Jesus está nos chamando para ter reações que glorifiquem a Ele. Mas só isso é possível pelo praticar da palavra, não somente ouvir. Ei, vamos praticar Cristo dentro da nossa casa. Vamos praticar Cristo no nosso casamento. Vamos praticar Cristo na vida dos nossos filhos, dos nossos familiares. E eu quero te convidar a começar de dentro da sua casa. Ontem eu compartilhei de uma palavra sobre Mateus também. Nesse versículo, mas de um ângulo totalmente diferente. Eu e o pastor tínhamos uma visita para fazer, e aí a visita foi cancelada. E aí eu decidi, já que abriu um espaço aí na agenda, isso é praticamente raro, eu vou fazer uma janta para minha família com muito amor, com muito carinho.
Tem dia que a gente janta, irmãos. Tem dia que não dá nem tempo. O pastor fica atendendo, eu fico atendendo. E é só Deus para dar graça. Come o que tem. Mas ontem eu tive uma oportunidade. E aí eu fui lá no mercado, preparei, comprei as coisas com muito amor, com muito carinho. E vi algo ali que o meu esposo gostava. E eu falei, gente, vou surpreender. Hoje eu vou arrasar. E aí vi lá, comprei um carpaccio de salmão, nunca fiz isso na vida. Mas aí no rodízio japonês, né, a gente vai, ele gosta muito, eu não como nada cru. Mas ele gosta, ele ama, né, cada um tem a sua escolha. E aí, eu falei assim, vou preparar. Gente, preparei. Com tanto amor, com tanto carinho para surpreender esse homem. E ele ficou tão feliz. Às vezes a gente cria tantas desculpas. Ah, porque é caro. Ah, porque precisa disso. Ah, porque precisa daquilo. Ah, porque não é possível. Acho que é possível. Esse homem esses dias, meu Deus do céu, desceu lá na quadra. Pegou a bola, começou a chutar com o Rogerinho. Precisa de dinheiro para isso? Precisa. Precisa de algo extraordinário para isso? Mas é algo extraordinário na vida do filho dele que ele está plantando como um legado. Você não precisa de dinheiro para fazer o seu familiar ser surpreendido com o seu amor. Porque façam aos homens aquilo que gostaria que fizesse por... Às vezes a gente cria tanta desculpa. Ah, porque não fizeram para mim, também não vou fazer. Então não faça. Só que você lembre que aquilo que você planta, você colhe. Eu tenho certeza que se você plantar em amor, você não vai colher ódio. Se você plantar em amor, você vai ter uma colheita em amor. Porque de Deus ninguém brinca e zomba. Estamos plantando em Deus, vamos ter colheita abundante. Uma hora, aquele familiar é tão constrangido, mas tão constrangido que ele começa também a fazer por você. Mas tem que começar de nós. Vamos surpreender os da nossa casa. Às vezes a gente é tão bom para fazer para a casa dos outros. Para aquele familiar que está tão longe, tão distante. Se a sogra ligar, precisa... Ó, a sogra, hein? Ó. Eita conversão, hein? Precisando trocar o botijão de gás. Você vai lá e troca para a sogrona, mas não troca para a esposa dentro de casa. A começar de casa. Começar de casa. Ah, pastora, se o meu amigo, se não sei quem precisar, se o familiar não sei da onde, ah, pastora, eu paro tudo, saio correndo e faço. E a sua família que convive com você todos os dias dentro da sua casa? Até quando aquela torneira vai ficar vazando? Até quando aquela casa vai ficar bagunçada? Ei, para de ficar olhando só lá para fora e olhe para dentro aquilo que Deus te entregou, aquilo que Deus te confiou. A nossa família de convivência todos os dias, aqueles que realmente podem dizer se nós somos de Jesus ou não. Se nós vivemos a palavra de verdade ou não. Meu marido é o maior especialista aqui, analista, para dizer se eu vivo Jesus de verdade ou não. Meu filho, que convive comigo todo dia, não é fácil, Jesus. Mas é para ele que eu preciso mostrar que eu mudei, que Jesus vale a pena, que Deus transforma, que Deus restaura. Para depois pegarmos eu e ele, irmos lá no amigo, no outro familiar, no outro ente querido e levar o amor de Cristo por aquilo que nós já vivemos. A palavra de Deus tem que ser ouvida, mas também tem que ser praticada, senão não adiantou de nada. Nós podemos dizer, eu ouvi, eu te conhecia, Jesus, Senhor, Senhor. Não foi assim que eu comecei a palavra? E Jesus olhar para nós e dizer, nunca te conheci. Mas se eu ouvir e praticar, Jesus vai dizer, pode vir, querido e querida, porque o reino dos céus está preparado para mim e para você. Vamos construir em Cristo. Não importa como começou, como você foi criado, em que lar você cresceu. Não importa quantas gerações de maldições hereditárias e chegou até você. O que importa é hoje e como vai terminar. Jesus tem milagre para você hoje. Jesus tem milagre para mim e para você.
e um fim de esperança, de milagre, de mudança, de transformação. Não teve, em Jesus você pode ter. Não te deram, em Jesus você pode ter. Ei, construa naquele que criou os céus e a terra, naquele que te escolheu para estar nessa família sim, porque Ele te nomeou para ser aquele que vai declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor de todo o seu coração.